Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos aprender a como listar os posts e as categorias aí dentro do nosso dashboard. Bom, não é nenhuma novidade, a gente já viu como se faz isso lá no nosso site, ou seja, no nosso web controlador. Aqui no back-end, ou seja, no nosso admin, é basicamente a mesma coisa, tá? Não tem nenhuma novidade. Bom, como vocês podem ver, eu fiz uma modificada aí no nosso template, ou seja, no dashboard, simplesmente coloquei aí uma estilização, utilizando aí apenas CSS, e como eu falei, utilizei aquele modelo lá que eu mostrei lá no YouTube. Então você pode seguir e desenvolver seu próprio dashboard. Obviamente que esse dashboard aqui vai estar disponível para download, mas é importante, como eu falei sempre, que faça o seu próprio aí. Então, eu simplesmente dividi ele. Eu tinha falado que não ia criar um rodapé e um topo, mas eu acabei criando para te dar aí mais possibilidade e te inspire também. Então, tem aqui um rodapé, simplesmente ali com os links que aparece ali embaixo aqui, tá? O topo, que é aquele basicamente o ícone ali e o menuzinho aqui. Então, tem um menu aqui e aqui um drop down e dividir aqui o menu. Algo bem simples também, então você pode montar do jeito que você quiser. Então, dashboard bem simples. Então, o que eu vou levar para as outras páginas é aqui a parte do conteúdo. E ao invés de estender a base, eu vou estender aqui o conteúdo do nosso dashboard. A gente vai ver isso também na prática. Então, a base, basicamente, eu só tirei aquele container que tinha aqui, aquela classe, e adicionei aqui, ó, fonte Asome, que eu gosto dos ícones, mas tem vários tipos de ícones. Então, se você acessar aí o fonteassom.com, está aqui atualmente na versão 6.2, tem bastante ícone lá. Então, é só adicionar aqui, pegar o ícone e jogar aí do jeito que você quiser. Bom, então vamos lá. Vamos aqui no menu. Primeira coisa que eu vou fazer, obviamente, é criar aí a URL. Então, a gente já viu cansado como se cria o URL, né? Então, aqui eu vou já copiar aqui, ó, Ctrl C. Vou aqui no post, vou adicionar aqui a URL. E aqui eu vou dar a seguinte nomenclatura. Eu vou chamar aqui de posts. Em seguida, eu vou colocar aqui listar. Lembrando que você pode criar a URL com o nome que você quiser. Então, a gente vai criar um index, por exemplo, você poderia colocar, por exemplo, assim, ó, index, mas eu vou deixar listar. Então, criei aqui a minha URL. Deixa eu testar lá no nosso projeto. Então, clicando aqui, está pronto aqui a minha URL. Então, vamos lá criar nossa rota. Voltando aqui em rotas. Desço lá no nosso grupo admin. Vou duplicar essa rota aqui para não digitar novamente. Vou até dar um espaço aqui. Vou colocar aqui admin posts. E aqui vai ser posts barra listar. Vou criar um controlador que vou dar o nome de admin posts. E vai ter o método então aqui listar. Ou index, ou enfim, o nome que você quiser. Vou salvar agora. Então agora a gente precisa criar então a classe, e a classe é exatamente igual ao dashboard. Então lá no nosso projeto eu vou abrir aqui sistema, controlador, admin. Vou copiar aqui para não ter que digitar novamente, exatamente a mesma coisa, tá? Então admin dashboard, vou colar aqui, vou renomear com admin posts. Vou dar aqui um OK, abro aqui a classe. Obviamente que eu devo mudar aqui o nome, então aqui admin posts e aqui admin posts. E aqui o método listar, e o renderizar aqui eu vou criar lá uma pasta no nosso admin chamada posts, e dentro dessa pasta eu vou criar então um arquivo index, ou também pode ser listar. Vou dar o nome de listar.html. Então vou salvar. Volto aqui, então ele não encontrou o template, vamos criar então esse template. Então lá no admin, então template, admin, views. Eu vou criar então dentro de views uma nova pasta, que eu vou dar o nome aqui de posts. E dentro eu vou criar aqui um arquivo new HTML, que eu vou dar o nome de listar. Dou um finish. Então tenho o meu arquivo criado. Vou apagar tudo isso aqui. Salvo. E aqui, então, ao invés de estender lá, como a gente fez aqui no nosso dashboard, estender no corpo,
eu vou estender, como eu falei aqui, a parte do conteúdo aqui. Então, primeira coisa, venho aqui, ó, Extend, eu vou copiar para não ficar digitando, é tudo repetitivo, né? Então, ó, Extends ali. E aqui, ao invés de estender a base, eu vou estender o dashboard. Então, aqui, ó, dashboard. Salvo aqui. Perceba que ele já carrega ali para mim tudo que tem aqui no dashboard. Volto lá. Volto aqui no nosso dashboard. Então, vou copiar aqui, ó, o bloco de conteúdo. Que é isso aqui que me interessa. Então, Ctrl C aqui. Volto lá no nosso listar. Aqui abaixo, então, Alt Shift e F para identar. E aqui eu vou colocar posts. Mudar aqui, né? Listar posts. Salvo. Então perceba que eu tenho agora meu post listar. Então basta eu listar eles aqui. Então aqui, vou lá no nosso admin posts. Primeira coisa, obviamente, é usar aqui o nosso post modelo. Então use post modelo. Isso aqui, obviamente, é a mesma coisa que a gente já fez. Então aqui no nosso array de dados, eu vou criar aqui o índice posts, que vai receber aqui, vou colocar direto aqui, ó, o nosso new post modelo e aqui o nosso método busca. Salvo aqui. Então já tenho todos os meus posts, lá basta fazer o for, né? Então mesma coisa também que a gente já fez, como eu falei, nenhuma novidade. E aqui basta então colocar aqui o nosso querido for. Vou duplicar aqui, end for. Então for post in posts, pego aqui post.título, salvo aqui. Perceba que ele já está listando ali todos os meus posts, simples assim. No entanto, por se tratar aí de um admin, eu vou colocar essa listagem de posts aí em uma tabela. Deixa eu pegar rapidamente ali no Bootstrap uma tabela. Então aqui, tenho aqui, ó, tables. Então você pode escolher qualquer tabela que você quiser aí para utilizar. A utilização é bem simples, né? Então vou pegar esse primeiro exemplo aqui mesmo, aqui de cima. Vou copiar aqui, volto lá. E a tabela, para você montar ela, você não pode jogar ela diretamente aqui dentro do post. Então aqui eu vou montar ela dentro do card, aqui para vocês verem do zero aqui, ó. Se eu jogar aqui a tabela inteira, eu vou salvar. Então tenho aqui a minha tabela. E algumas coisas eu gosto de fazer nela também, que é a primeira coisa, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, é colocar a tabela dentro de uma div responsive. Então aqui, ó, div class table responsive. Deixa eu conferir aqui se é esse nome mesmo. Deixa eu ver aqui embaixo. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo, table responsive. Então, voltando lá, volto aqui. Agora, dentro aqui sim, eu jogo então a minha tabela. Salvo. Temos aqui o mesmo resultado, obviamente. Só que se a gente diminuir a tela, quando a gente diminuir a tela bem pequenininho, ele cria uma barra de rolagem quando não tiver mais espaço aqui, tá vendo? Então ele criou isso aqui, se tiver responsive. Deixa eu voltar aqui. E agora, a única coisa que eu deixo na tabela é o que eu vou repetir. Então esses tabs aqui eu posso apagar todos, vou deixar só um. Esse conteúdo aqui do TR, que ele repete aqui um ao lado do outro. Então esse eu utilizo aqui, ó, o for. Então aqui eu posso salvar, perceba que a gente só tem aqui um resultado. E aqui sim você entra com o seu for. Então deixa eu, ó, vou recortar aqui. Estou fazendo um pouco rápido, tá, pessoal? Mas porque não tem nenhuma novidade. Isso aqui é bem relativamente simples de se fazer. Então estou mostrando aqui mais a estilização. Então aqui, ó, dentro do tab, coloquei ali o meu for. Então aqui o título agora ele passa a ser exibido nessa segunda coluna. Então ali, ó, post título. Deixa eu apagar esse scope aqui. Deixa eu ser mais simples. Salvo aqui. Perceba que eu tenho ali, ó, os meus títulos sendo exibidos. E aí você pode criar e estilizar do jeito que você quiser. Então aqui, por exemplo, o primeiro aqui poderia ser o ID, certo? Se você quisesse, obviamente, colocar, olha, então tem o ID do post. E o cabeçalho aqui você dá o nome que você quiser, né? Que é essa parte aqui do header. Então aqui você pode colocar ID mesmo, né? ID, aqui título.
Aqui poderia ser, por exemplo, status. E aqui poderia ser, por exemplo, ação, que seria o de editar e deletar. Então vou salvar aqui. Perceba como é simples aí listar aí os posts. Aqui no ação, por enquanto eu vou deixar vazio, então você pode deixar isso aqui vazio. E aqui no status, você pode fazer um condicional também, aqui ó. Você pode fazer da seguinte forma. Aqui, porcentagem, vou verificar if post ponto status igual a 1. Deixa eu duplicar aqui, fica mais fácil, né? Que eu dou um else. E aqui um end if. Então, se o status for igual a 1, eu quero colocar aqui, por exemplo, escrito ativo. Obviamente que depois você pode colocar um título, eu vou colocar aqui um ícone lá do fonte assombro. Se não, aqui ó, inativo, ou ativo ou desativado. Então, salvo aqui, voltando aqui, então temos aqui o nosso status. Bom, obviamente todos estão ativos, se a gente desativar algum, ele não vai aparecer aqui, porque a gente está utilizando a mesma busca, tanto lá no site, lá no nosso front-end, quanto aqui no back-end também, a mesma busca. Mas, como a gente vai modificar depois isso aí, você pode utilizar esse condicional e exibir aqui do jeito que você quiser. Como eu falei, eu vou colocar aí um íconezinho verde, alguma coisa assim, aqui no status. Bom, espero que você tenha percebido o quanto é simples listar aí os posts. Para listar a categoria é exatamente a mesma coisa, não vai mudar nada, certo? A não ser um modelo diferente. Então vou fazer aqui, mesmo eu creio que sem nem precisar, então eu espero que você faça sozinho. Então aqui, ó, rapidamente, rota. Vou duplicar aqui. Então aqui eu vou colocar admin categorias. Então aqui ao invés de posts vai ser categorias. Aqui admin categorias. Salvo. Lá no menu aqui, já vou até copiar aqui, ó. Gente, venho aqui, categorias, jogo aqui, ó, categorias. Então, o admin posts ali, eu simplesmente duplico ele. Então, aqui, admin posts, copy, colo, rename, categorias. Um ok aqui, abro aqui, aqui, categorias. Pode até mudar aqui também, né? E aqui a pasta categorias. E aqui, ao invés de ser post modelo, vai ser categoria modelo. Então, copia ali, Ctrl C aqui. E aqui, ó, categorias também. Então aqui, vou copiar a pasta aqui, ó, post, copy. Venho aqui, paste. Então aqui vou renomear, então, para categorias. Abro aqui o nosso listar, que vou dar o nome então de categorias. Aqui categorias. E aqui ao invés de ser post, então eu vou substituir o post aqui por categoria, obviamente. Replace tudo, fecho, salvo, volto lá no projeto. Então agora eu tenho também categorias. Perceba como foi simples e rápido. Então aqui você pode ir listando tantos quantos conteúdos você quiser. E obviamente depois você vai criar o estilo que você quiser aqui. E conforme você quiser. Então da mesma forma que você lista post e categoria, você pode fazer listagem de qualquer tabela que você tenha aí no seu banco de dados. E eu recomendo que você utilize tabelas, tá? Pois posteriormente nós vamos também utilizar, implementar aqui o Data Table. Ele utiliza tabela, então é importante que você já tenha as tabelas aí para a gente ter um Data Table bem fácil de implementar, seja com a busca, com a paginação aqui de dados e tal. Então eu espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima aula.